Paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez com o nosso podcast Semear. Que satisfação estar aqui mais uma vez. E hoje a gente vai começar o segundo trimestre. A lição bíblica aqui já está aqui na minha mão. Homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Estaremos iniciando esse trimestre. Quem é o comentarista, pastor? O comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, da cidade de Parnamirim, ali no estado do Rio Grande do Norte. É um homem abençoado por Deus, autor de diversos livros, como também da Casa Publicadora das Assembleias, e ele também é, além de pastor presidente ali em Parnamirim, ele é professor universitário, a quem estendemos nossa gratidão por este trimestre que estaremos iniciando agora, que será de muito proveito. Deus abençoe. Amém. Então vamos hoje iniciar mais um trimestre com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, você que sempre está conosco aqui. Se ainda não se inscreveu, muita gente, falta se inscrever aí, a gente sempre tem visto aí. Então você ainda não é inscrito, já se inscreve para ajudar aí o nosso canal também. Compartilha para o máximo de pessoas que você puder compartilhar. E também vale deixar aquela curtida, tá bom? Também, se você quiser comentar, sempre é um prazer a gente estar lendo o seu comentário. Hoje, a lição de número 1. Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Pastor Marcílio, texto áureo. O texto áureo encontra-se em Gênesis capítulo 12, versículo 1, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A verdade prática nos ensina o seguinte: o chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9. Você pode estar lendo aí da sua casa, não vamos ler para não ficar tão extenso o nosso vídeo. E agora a gente já vai para o conteúdo da nossa lição. Antes da gente começar no conteúdo da nossa lição, a gente precisa falar da palavra-chave. Pastor Marcílio, a palavra de hoje é fé. Fé é crer no impossível e enxergar o invisível. Fé é você estabelecer na sua vida um propósito diante de Deus. Como a própria Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, a galeria dos heróis da fé. Muitos foram homens de fé, entre eles Abraão. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, Tiago, ele nos ensina dizendo: porque aquilo que alguém vê, como é que vai esperar? Nós esperamos algo que não enxergamos. Então, fé é crer no impossível e enxergar o invisível. Muito bem, já sabendo o que significa fé, a gente já vai entrar aqui na introdução da nossa lição. Vamos ler, pastor Marcílio, a introdução, porque é uma lição introdutória, Estamos começando o segundo trimestre, então vou ler aqui. Neste trimestre, estudaremos a jornada de fé dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial. Sua convocação implicava deixar sua terra natal e ir para um local que não conhecia. Era preciso fé e obediência. Abrão, cujo significado é pai, exaltado, depois de um tempo tendo o seu caráter forjado pelo Senhor, teve seu nome mudado para Abraão, que significa pai da multidão das nações. Então está aqui essa introdução, A gente vai ver aí na narrativa de Gênesis capítulo 12, que marca uma mudança decisiva, pastor Marcílio? Na história bíblica, Deus passa a tratar com um homem para formar um povo. Pois bem, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, endossando suas palavras aí, nos ensina, afirmando que este patriarca Abraão, ele esperou contra a esperança. Interessante, que Abraão ele foi um homem que acreditou sem ver aquilo que estava por vir. Então, quando Deus chama Abraão, ele está dando a Abraão, ao patriarca, princípios.
onde esse princípio, o evangelista Tiago, a Bíblia nos dá esse direito, nos mostrando, né, que eles são deduzidos na chamada deste patriarca, né, quando Deus determina, né, destaca na vida dele 3 princípios básicos. É o quê? É justamente a separação. Deus faz uma promessa e ele se dedica e ele é obediente, como diz a nossa verdade prática aqui, né? Então, da mesma forma como Abrão, o nome dele ainda era Abrão, antes do chamado, né? Deus exige dele 3 características importantes que também exige de nós: fé, obediência e perseverança. Então, todos nós que somos chamados diante de Deus, nós somos chamados com um objetivo. Então, Abraão, ele cumpriu todos os objetivos que Deus estabeleceu na vida dele, mesmo contra a esperança. Então, pastor Marcílio, a escolha de Deus com Abraão não foi uma escolha de mérito, né? Mas da sua graça soberana, porque a partir de Abraão veio um povo, né? O povo, e a gente vai ver que esse chamado de Abraão é um chamado, a gente vai falar aqui durante a lição, é um chamado que teve que ter ruptura, ele teve que sair da sua zona de conforto, da casa dos seus pais. Teve promessa, ele saiu e tinha uma promessa estabelecida, tá? E ele teve que caminhar em fé, tá? Porque como o pastor Marcílio falou aqui, era algo que não estava diante dos olhos dele. Ele teve que sair para um local que ele nem sabia aonde era e por onde iria começar esse caminho. Isso é fé, né? O que o senhor falou aí sobre a palavra-chave. Pois bem, aí nós entendemos a importância do chamado, né, de Abraão. Começa com o quê? Com a obediência. Quem era o patriarca Abraão? Então, Abraão, ele pertencia, Tiago, a uma família pagã. Porém, ele era gente como a gente. Então, ele passou a acreditar, a aceitar o chamado de Deus. Então, Deus não apareceu a ele ali pessoalmente, mas falou com ele, né? Então, nós observamos que o patriarca, né, em tudo, ele foi obediente ao Senhor. Então, por este motivo, né, a Bíblia nos diz que ele passou a se encontrar arrolado na galeria dos heróis da fé, que está lá em Hebreus, capítulo 11, né, a partir do versículo 8 até o versículo 10, aí depois do versículo 17 até o versículo 19. Então, existem princípios na vida do chamado de Abrão. Entre eles, o primeiro é o de separação. Então, a chamada de Abrão levou a separar-se da sua pátria, do seu povo, como também dos seus familiares. Mas aqui entendemos, familiares é o quê? O pai e os irmãos, que nós vamos destacar daqui a pouco. Né? Não do sobrinho, né? Filho de um dos seus irmãos. Então, nessa separação, foi justamente para que ele pudesse tornar-se estrangeiro e peregrino em terras desconhecidas. Hebreus capítulo 11, versículo 13, a Bíblia diz assim: todos morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as, olha que interessante, de longe, e crendo nelas e abraçando-as, confessam que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então eles não viram, não tiveram a oportunidade que nós tivemos, conhecer a história, né, e a pessoa de Jesus Cristo. Porém, eles, a Bíblia diz claramente, de longe, eles acreditaram pela fé. Muito bem, pastor Marcílio. E agora a gente já vai falar um pouco, né, desse chamado aí de Abraão, primeiro ponto da lição. Deus chama Abraão, a fé de Abraão diante do chamado. Também vamos ver a promessa para Abraão e as bênçãos de Deus para Abraão. A fé de Abraão diante o chamado. Eu já vou ler aqui, pastor Marcílio, Gênesis capítulo 12, versículo 1, depois o senhor já entra comentando, tá? Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Tudo começou aqui, pastor Marcílio. Justamente. Então aqui, foi uma promessa, e através dessa promessa vem mais um princípio na vida do patriarca, né? Que é justamente a dedicação. E dentro dessa dedicação, a obediência, né, dele vai demandar o quê? Primeiro, ele confia na palavra de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 18. Né? Ele confia, porque a Bíblia diz assim, a partir do versículo 10, né?
promessa de um filho. Deus deu a ele uma promessa de um filho. Ele já era avançado em idade, né? Que foi Isaac. Segundo, deixar a terra. Então ele precisava o quê? Obediência à ordem de Deus. Para depois se cumprir capítulo 11 de Hebreus, né? Versículo 8, como também Gênesis, capítulo 12, versículo 4, que nos diz, assim partiu, né? Foi Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã, ou seja, Padã Harã. Então, ele habitava na Mesopotâmia, né? E esse foi o legado, o trajeto, né? Dos caldeus, até chegar em Padã Harã. Depois de Padã Harã, segue-se rumo à terra prometida, Canaã. E ele chegou. Agora, que interessante, né? Abraão chegou na terra prometida. Mas na trajetória de todos os patriarcas, o que é que Deus faz? Devido à desobediência do seu povo, né? Em estar em obediência a Deus, Deus faz com que eles vão morar no Egito, para depois voltar tudo de novo, até conquistarem Canaã. E Canaã já estava habitado. Mas quando Abraão chega lá, né, toma posse. Então, o que é que nós vamos obedecer? Aqui, como princípio, além da promessa, além da dedicação dele, né, Deus dá uma ordem a Abraão, né, que ele estava apresentando um esforço sincero, né, para viver uma vida de retidão. Aí Deus diz a ele, no capítulo 17 de Gênesis, a partir do versículo 1 e 2, anda em minha presença e ser perfeito. Então, aqui nós temos um legado, né, da dedicação e a sinceridade de Abraão, vivendo corretamente diante de Deus, sendo um patriarca íntegro, né, é aquele homem que diz o que faz e faz o que diz, né, como também ele é um homem que age, né, age de forma a corresponder ao padrão bíblico da palavra de Deus, né? Quando Deus chama Abraão, também eu posso enxergar isso, que Abraão teve que fazer aqui 3 renúncias, né? Ele teve que deixar a terra, a segurança geográfica, né, que ele tinha, a sua parentela, que era o seu vínculo afetivo, que ele tinha um vínculo com os pais, né? E a casa do pai também, que fala aqui de identidade cultural. Então Deus deu uma ordem direta a Abraão, vá, né? Essa ordem, Deus não revelou o destino, apenas o caminho, e Abraão obedeceu. A gente pode ver isso, pastor Marcílio, em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Sem destino, né? Ele não sabia, sem destino, mas obedeceu. Isso é fé. Pois bem, então essa obediência, né, é o legado da vida dele, de integridade. Ele teve amor e fidelidade, né, para com Deus, e também a fé dele, né, foi em obedecer a ordem de Deus, indo ao lugar, como você falou, né, do sacrifício, né, no momento decisivo da prova, né, é o caminho da obediência. Muito bem, pastor Marcílio. Vamos agora falar um pouco aqui do segundo subponto, a promessa para Abraão. As promessas feitas a Abraão não alcançariam somente ele, mas incluiriam toda a humanidade. O que Deus prometeu ao patriarca, marcaria a sua história e a de seus descendentes até os dias de hoje. Então, é uma promessa, pastor Marcílio, que nos alcançou também, não é isso? Justamente. Então, a obediência dele nos faz experimentar essa provisão de Deus, né? Então, o caminho pode ser o mais difícil, mas não impossível para Deus. Então, nós vamos observar porque Deus age no momento certo na vida do patriarca, né? Então, como nós entendemos que Deus, aqui, nessa promessa, ele não exige de nós apenas prioridade. Ele exige também exclusividade. Foi isso que ele quis de Abraão, que Abraão fosse exclusivo para ele. Por quê? Porque Deus sabia que dele iria surgir o quê? Uma grande nação. Então, a intervenção de Deus, lá no Monte Moriá, que nós vamos observar em outras lições, né, vai mostrar que um dia, lá no Calvário, Jesus também morreria em nosso lugar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá diz João, capítulo 1, versículo 29. Deus tinha um projeto para resgatar o homem.
E Abraão, o patriarca, fazia parte dele. E você também faz parte deste projeto. Né? Então, Deus nos chamou para evangelizar o mundo. Então, a obediência do patriarca, né, trouxe uma prova de fé, amor e fidelidade para com Deus. Ele obedeceu a Deus quando o Senhor pediu seu filho em sacrifício também. Então, a vida do patriarca Abraão foi uma vida de obediência. Ele nunca negou aquilo que Deus lhe exigiu fazer. Na leitura bíblica, né, no versículo 2 e 3, farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e em você serão benditas todas as famílias da terra. E por falar em família, né? Quando Gênesis capítulo 12 aqui, ora, o Senhor disse a Abraão, né? Sai da tua parentela, da tua família e da casa de teu pai. Então, Abraão tem, em questão de família, como você leu, né? Para ele receber a promessa, nós observamos o seguinte, que não era para ele levar Ló. Isso é um posicionamento nosso. Porém, Abraão levou seu sobrinho Ló. Por quê? Porque Ló, ele teve Abraão agora como pai. Ele deveria lá na frente ser obediente a Abraão em tudo. Nós vamos observar, como hoje é uma aula introdutória, nós vamos observar que Ló, ele não teria direito de escolha. Não, ele não teria direito de escolher. Abraão deu direito para ele. Se ele fosse obediente igual Abraão sempre foi, ele não teria escolhido. Ele diria o que Ruth disse para Noemi. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Né? Para onde Estamos o senhor... juntos. Ó, tio, para onde o senhor for, eu vou. Faça o que o senhor quiser, eu estou na sua dependência. Assim como Abraão esteve na dependência de Deus, Ló deveria estar na dependência de Deus. Então, Abraão tem como pai família. Falando em família, Terá, né, que era o pai de Abraão, né, que faleceu no início da jornada, ainda em Ur dos Caldeus. Então, Terá teve Abraão, teve Arã e Naor. Então, quem era Arã? Arã era justamente irmão de Abraão, que era o pai de Ló. Então, Arã também foi pai de Iscar e como também de Milca. Né? Então, Ló, ele tinha irmãs também. Então, Ló era o sobrinho de Abraão. Agora, interessante, Naor, outro irmão de Abraão, ele ficou em Ur dos Caldeus, ele não deixou parentela. O chamado não foi para Naor, foi para Abraão. E também o chamado não foi para Arã. Aí Naor casa justamente com a sobrinha dele, Milca, que era filho do irmão dele, Arã. E quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, né, Arã já era falecido. E Arã, pai de Ló. Então agora, Abraão tem a responsabilidade, como a gente diz assim, ele se torna tutor de Ló. Né? Ele passa a ter o que nós chamamos agora, ele passa a ter a guarda de Ló. Então Ló deveria ser obediente ao tio dele em tudo. E a gente vê lá na frente que não foi. Né? Então, toda essa família, né, ela constitui a origem, né, de Abraão e todo o seu legado na história de Israel. E o que me chama mais a atenção aqui, nesse texto, no versículo 2 e 3, é que todas as bênçãos, né, que Deus promete a Abraão, aqui a gente pode ver aqui 7 promessas aqui nesse texto, uma grande nação, bênção, o nome dele que seria grande, ele seria uma bênção, proteção divina, juízo contra os inimigos e bênção universal. Quer dizer, a bênção que Deus estava dando a Abraão iria ser universal, tá? E Gálatas capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo diz, ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, tá? Prenunciou o evangelho a quem? A Abraão. Então a gente vê aqui esse tratado de Deus com Abraão, Deus já estava visando lá na frente, aos gentios, a nós, né? Então veja que coisa linda, né? Como Deus ele trabalha de uma forma progressiva, né? A promessa de Deus vai além do presente, né? A promessa de Deus alcança gerações, começando aonde? Com Abraão. Que coisa linda, né, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos agora falar do terceiro subponto. A lição é muito gostosa, né, pastor Marcílio? Muito Verdade. Boa. Então, se Hoje- a gente for falar mesmo... Hoje eu acredito que a gente vai passar dos 45 minutos. Meu Deus. As bênçãos de Deus para Abraão. Vamos falar um pouquinho, pastor Marcílio, sobre as bênçãos de Deus para Abraão? Pois bem, aqui o comentador, pastor Elinaldo Renovado de Lima, começa com o texto de Gênesis, né?
capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. E disse o Senhor a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, dessa família, né, pagã, Deus estabeleceu uma grande nação. Então, a promessa divina com relação às bênçãos de Deus na vida do patriarca Abrão ainda, né, vai revelar que Deus não apenas o chama, mas também o abençoa. Todos que são chamados por Deus, Deus o capacita, o abençoa e o prepara. Ele fica abalizado na palavra, né? Como também sustenta aqueles que nele confiam. Então, todos que crê no Senhor, o Senhor torna-se direção, orientação e sustento, né? Então, o Senhor prometeu proteger Abrão, abençoar aqueles que abençoarem a ele e amaldiçoar também os que amaldiçoarem a ele. Né? Então, contudo, a bênção recebida, né, na vida de Abrão tinha um propósito maior. Ele deveria ser um instrumento de bênção para outras pessoas. E realmente ele foi. Né? Essa promessa, evangelista Tiago, vai alcançar o seu cumprimento pleno na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Pois todos os que creem participam da mesma promessa feita ao patriarca Abraão. Assim, Abrão se torna o modelo de fé para todos aqueles que confiam nas promessas de Deus. Firme, tem um hino da harpa cristã, né? Firme nas promessas. Então, quem está firme está seguro. E o Senhor, ele promete engrandecer o nome de Abrão, e quando ele estava com 99 anos, Deus mudou o seu nome para Abraão, cujo significado é pai de muitas nações. Abraão não se promoveu, foi Deus que o promoveu. Então veja, né? Mudança de nome, né? Gênesis 17:5 diz assim: você já não será chamado Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Deus agora estava transformando a identidade de Abraão. E interessante o que você está falando aí. Na lição de número 3, nós vamos observar o cumprimento dessa promessa. Mas olha, Deus prometeu, com certeza, concedeu o quê? Pai a Abraão de uma grande nação. Porém, ele precisava confiar, ele precisava ter fé, ele precisava obedecer e depender exclusivamente de Deus. Evangelista Tiago, é muito maravilhoso esse assunto sobre os patriarcas, né? Aprendendo com os erros também e acertos. É isso que nós estamos estudando aqui, né? Homens dos quais o mundo não era digno, homens abalizados na fé. Agora, observe, Abraão, quando ele é chamado, ele tem 75 anos. E quando é que o filho da promessa nasce? Lá, ó, precisa, né? O nascimento de Isaac vai ser um assunto que nós vamos trabalhar aqui na lição de número 6 com bastante propriedade para mostrar, né, que a confiança nas promessas de Deus tem que ser uma confiança não para se esperar imediatamente. Não se sabe o tempo que Deus quer estabelecer nas nossas vidas as suas promessas. E por isso que é preciso o quê? Obedecer ao Senhor. E Abraão, ele fez muito bem, cumpriu muito bem essa tarefa de obediência. E a gente vê, pastor Marcílio, na vida de Abraão, né? Quem anda com Deus não precisa buscar reconhecimento. Justamente. Não é? O próprio Deus o exaltou sobremaneira. Glória a Deus. Vamos agora para o segundo ponto da nossa lição. Vamos falar sobre a obediência de Abrão. Obediência imediata, um descuido, a passagem por Harã, tá bom? São esses 3 subpontos aqui para a gente comentar agora. Atendendo o chamado. Como homem de fé, Abrão atendeu ao chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que Deus ordenou, sem saber onde se localizava, seguindo somente a direção do Senhor. Quando a gente olha para isso, pastor Marcílio, não foi fácil essa decisão para Abraão, não, né? Justamente. É porque... Vamos nos colocar no lugar dele. E será que nós iríamos? Será que nós obedeceríamos, né, ao chamado? Porque, imagina, um homem que fazia imagens de escultura porque via o pai Terá fazer. Então era o que ele fazia, ele era pagão. Então eu acredito, né, pela fé, assim como ele teve, que Deus falou ali, ó,
quase presencial mesmo com Abraão. E colocou, Deus estabeleceu uma mudança no seu coração para ele seguir aquele chamado. Então, depois dele receber esse chamado divino, né, ele demonstrou que a sua fé não era apenas uma fé teórica, ele colocou em prática. Né? Então, a Escritura, né, a palavra de Deus, vai afirmar que Abraão, né, ele partiu, né, conforme o Senhor lhe ordenara. E a Bíblia diz, essa atitude de Abraão, né, revela que a verdadeira fé se expressa por meio da obediência, que nós já comentamos bastante aqui no ato introdutório. Né? Então, mesmo sem conhecer plenamente o destino da jornada, como você colocou muito bem, ele decidiu confiar na palavra de Deus e seguir o caminho que lhe foi apresentado sem o conhecer. Então, como é que nós conhecemos o caminho, evangelista Tiago? Justamente, começando a andar por este caminho. Então, a Bíblia diz que Jesus ele é o caminho, então quem anda no caminho conhece Jesus de perto. Então Abraão, ele conheceu Deus de perto. Ele não discutiu em nada, né, pastor Marcelo? Nada. Obediente Ele demais. apenas obedeceu. Justamente, ele é o exemplo a ser seguido, né? Então, mesmo sem conhecer esse destino da sua jornada, ele confiou em Deus. Né? Então, entretanto, essa caminhada que ele teve com Deus revelou momentos de fragilidades, como também de processo de aprendizagem espiritual. A gente vai ver ao longo dessas 13 lições, né? Às vezes o deslize que ele cometeu quando ele chegou ali no Egito. Né? Então, essa caminhada dele vai mostrar que a fé o amadureceu ao longo da jornada. E agora a gente vai falar sobre o descuido, né? O pastor Marcílio até já tocou, né? Já vimos que Abraão era um homem de fé, porém permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse, né? Gênesis capítulo 12, versículo 4, e Ló foi com ele. Deus disse, sai da tua parentela, mas Deus em nenhum momento tinha falado no nome de Ló, né? Mas Ló foi junto, tá? E a consequência foi o quê? Está lá em Gênesis capítulo 13, versículo 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E ali, Abrão, né, teve que tomar uma decisão que foi difícil também para ele tomar. Foi justamente aí que Ló errou e feio, né? Porque Abrão, ele lança o desafio de escolha. Porém, ele não precisava fazer isso. Ló estava sob a tutela dele. Ele poderia muito dizer, porque o que é que acontece? Durante toda a trajetória, até chegar à terra de Canaã, o tempo foi passando e ambos foram enriquecendo. Ele tinha gados, tinha ovelhas, tinha animais, e os animais, com o passar do tempo, foram procriando. Ló passa a ter pastores, Abraão passa a ter pastores, né, em grupos separados. Aí acontece a contenda, como você está destacando muito bem, e ali Ló ele se sente no direito de igualdade com o tio, e ele não tinha essa igualdade. Ele deveria o respeitar em tudo. Então, esse descuido aí, né? Aqui o comentador diz assim Abraão saiu da Caldeia em direção a uma terra escolhida por Deus. Tenha cuidado, pois sempre que deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, os problemas surgem. Ou seja, esse descuido aqui na obediência, apesar, Tiago, da sua disposição do Abraão, né, em obedecer, ele não seguiu o chamado divino de forma totalmente completa. Isso gerou conflito, justamente. Né? Então Deus havia ordenado que ele deixasse sua parentela. E ele não deixou. Porém, Abraão levou consigo Ló. Esse detalhe vai revelar que muitas vezes a obediência humana, né, a obediência humana pode ser parcial. Ô pastor Marcílio, e nem tudo que parece bom aos nossos olhos pode fazer parte do plano de Deus. Justamente. Né? Talvez Abraão olhou para Ló e disse, não, esse meu sobrinho aqui é um cara bom, é um cara legal, entendeu? Eu poderia muito bem levar ele comigo. Parecia bom aos olhos de Abraão, mas para Deus... Então a presença, né, de Ló, o sobrinho, né, gerou conflitos, né, entre os pastores de ambos, tanto de Abraão como dele, e exigiu que uma separação entre eles. Então esse episódio aqui, né, do descuido na obediência, mostra que carregar bagagens, né, fardos, pesos, que Deus nos pede para deixar, pode trazer dificuldade quando nós estamos trilhando no caminho da fé, da separação do pecado rumo à terra prometida. No caso de Abraão, rumo a Canaã. Então Abraão, sem saber, estava levando o quê? Fardo. O próprio sobrinho.
E agora a gente vai falar um pouco sobre a passagem por Harã. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que ele definiu para nós. Antes de chegar a Canaã, nome antigo da Palestina, às margens do mar Mediterrâneo, Abraão e os que lhe acompanhavam tiveram que passar um tempo em Harã, cidade importante da Mesopotâmia. Ele teve, né, pastor Marcílio, essa passagem por Harã, e a gente sabe muito bem que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus e tem um plano de Deus. Para a gente poder olhar, né, o povo de Israel, para poder chegar em Canaã, tiveram que passar e aprender no deserto, né? Então, toda a passagem até o objetivo que Deus planejou para a nossa vida vai ter um momento de aprendizado. E é isso que a gente vê na vida de Abraão. E Canaã, né, era o destino da promessa de Deus, né? Então, todos nós temos que aprender que nossa vida, ela é feita de trajetórias. E toda trajetória, ela tem objetivos a ser alcançado, né? Então, essa trajetória, até alcançar a promessa, Abraão passou por diversas etapas na sua vida. E, como nós já falamos aqui, né? Ele atendeu o chamado, teve um descuido ali, levando Ló como desobediência, e agora estava passando por Harã. Então, o dos caldeus direto para Harã. Harã era o lugar, né, de transição. Foi lá, né, onde o seu pai morreu. Né? Terá ficou ali. Enquanto seu irmão, né, que casou com a sobrinha do seu pai, ou seja, com a irmã de Ló, o seu tio, né, casou com a irmã de Ló, ficou em Ur dos Caldeus, e agora em Harã, né, foi até onde Terá o acompanhou, e Terá não deixava, né, os ídolos. Aí, a partir dali, teve a separação, né, rumo à terra de Canaã, e Ló vai também com Abraão. Terceiro ponto da lição: as lutas que Abraão enfrentou ao chegar a Canaã. A dificuldade contra a fome, a dificuldade de ir para o lugar certo e a dificuldade em falar a verdade. Nem tudo, né, pastor Marcílio, é bênção, né? Às vezes, para a gente alcançar as bênçãos, a gente precisa de passar pelas lutas, né? Então, é isso que aconteceu aqui com Abraão. Vamos falar um pouco a dificuldade contra a fome. Capítulo 12, versículo 10 de Gênesis, diz assim: havia fome naquela terra. Abraão desceu ao Egito. Meus queridos irmãos, vocês que estão nos escutando nesse momento, a gente agora vai entrar aqui em um ponto, né, pastor Marcílio, que a gente vai ver realmente Deus mostrando através da história de Abraão que sempre nós podemos também passar por dificuldades para chegar no objetivo que Deus quer que a gente chegue. Isso é normal na vida do crente, na vida de um servo de Deus que está trilhando o caminho certo. Aprendendo, né? Nós estamos aprendendo com os erros e acertos dos nossos patriarcas. Então, hoje, estamos falando um pouquinho da vida de Abraão. E depois nós vamos trilhar caminhos aqui falando sobre a vida do seu filho Jacó e sobre a vida do neto de Abraão, chamado Jacó, filho de Isaac. Então, interessante a jornada, né, de fé desses três homens, que poderia ser Abraão, Isaac e Esaú, né? Porém, a primogenitura foi para Jacó. Então, Deus tem projetos estabelecidos na vida do seu povo. E observe, se a gente for olhar a trajetória, né, genealógica até Jesus Cristo, né, Deus escreveu a história do jeito que ele queria, né, e foi estabelecido, e Jesus chegou até nós. Então, quando nós obedecemos, né, nós recebemos as bênçãos. E aqui, ó, Abraão desce ao Egito. E lá nós vamos observar que ele teve dificuldades, né? Ele teve que dizer que Sarai era sua irmã. Ele, na realidade, não mentiu em parte. Por quê? Porque Sarai, né, era irmã dele mesmo, né? Era irmã de parentesco, totalmente, né? Então, aí se estabelece de que quando ele, lá na frente, a gente vai ver isso na lição número 6, né? Quando ele pede para o seu mordomo Eliezer buscar, né, uma esposa para o seu filho Isaac, ele traz da trajetória de quem? Da sua parentela. Pastor Marcílio, aqui está registrado, né, a primeira fome, né, registrada aqui, episódio de fome registrado aqui nas Escrituras Sagradas. E a gente vai ver que Sara, ela viajava com várias pessoas que pertenciam ao seu clã, tá aqui o comentarista, além de animais que dependiam de seus cuidados. Então imagina, tinha muitos animais que precisava comer e também tinha muita gente que estava sob o comando de Abraão
que precisava de alimento. Então, o problema da fome aqui se tornou algo existencial e muito grave. E Abraão, como líder, ele precisava resolver. Então, Abraão teve que buscar refúgio no Egito. A gente vai ver que Deus ele poderia muito bem ter eliminado nessa dificuldade, sim. Mas a vontade de Deus, ela não vai ser de eliminar a dificuldade. A vontade de Deus é que a gente aprenda com as dificuldades da vida. Pronto, você tocou num ponto aí muito interessante, que Deus, ele permite circunstâncias adversas nas nossas vidas, né? A fim de que você e eu, todos nós, possamos aprender algumas lições. Então, todas as lições, elas nos deixam legados, que sejam positivos ou negativos. A descida de Abraão ao Egito foi por uma necessidade, né, material. E lá, quando chegaram, né, eles se depararam, eles tiveram alimento, sim, tiveram todo o cuidado. Porém, né, ele passou por uma grande dificuldade. Sarai, né, foi tomada, né, como esposa, mas Deus não permitiu que nada lhe acontecesse. Então, algumas lições, né, que nós aprendemos é que Abraão, ele aprendeu a renunciar. Não foi fácil para ele sair de Canaã para ir ao Egito, né? Sair também da sua parentela para chegar até Canaã, né? Então, da casa do pai para um local, como você falou no início, aqui no prólogo, né, da nossa conversa, do nosso estudo aqui nesta aula maravilhosa, né, sem saber para onde ia, né? Na verdade, apesar da exigência que Deus fez ao patriarca, né, pedir que ele renunciasse, ele levou consigo seu pai e também seu sobrinho. Então, até Padã Arã, né? Então, no caminho, seu pai faleceu e seu sobrinho Ló trouxe grandes dificuldades, problemas para ele. Então, Abraão aprendeu que não é bom caminhar com aquilo que Deus pede para que nós possamos deixar para trás, né? Então, aí, ele aprendeu também a depender de Deus. Isso é muito importante, pastor Marcelo. Eu começo a observar aqui, né, nessa conversa que a gente está tendo aqui sobre essa lição, eu começo a observar que o Egito, ele sempre vai aparecer na nossa frente na hora da dificuldade, tá? Verdade. Como o quê? Como solução. Então, é aí que nós, como cristãos, devemos reconhecer que o caminho de Deus, por mais que seja mais difícil, mais estreito, mas sim é o caminho certo para a gente recorrer. Porque o Egito, ele sempre vai estar ao nosso lado, nos chamando, nos oferecendo, tá? Saídas. Mas a gente vê muito bem aqui, através dessa história de Abraão, que nem toda saída é direção de Deus, faz parte da direção de Deus. Glória a Deus. Vamos agora para o segundo subponto da lição, a dificuldade de ir para o lugar certo. Havia fome na terra, então para onde ir? Qual direção tomar? Diante das dificuldades, sempre a melhor opção é orar. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque muitas vezes nós agimos na emoção diante da dificuldade. Havia fome, o que fazer? Havia fome na terra. Várias pessoas pedindo alimento. Então, o que fazer para resolver o problema na hora do aperto, né? Na hora do caos? Então, isso acontece para a nossa vida, com a nossa vida, no nosso dia a dia. Às vezes, a situação estreita, e o que fazer? E o comentarista está dizendo aqui, o comentarista diz, a melhor opção é orar e pedir o quê? Pedir direcionamento de Deus. Pastor Marcelo. Abraão aqui, ele poderia, quando ele chegou no Egito, voltar ao princípio de tudo da vida dele. Ele sai de Ur dos Caldeus. O seu pai era o quê? Um artesão, fabricando ídolos. E Abraão foi criado, né, nessa cultura. E quando é que ele chega lá no Egito? Agora com a esposa, sobrinho, né, e um montão de pastores, um montão de gente. E a Bíblia diz que no Egito, né, era uma terra de idolatria, né? Uma dificuldade ali, às vezes, para o lugar certo. Será? De tantos deuses estranhos que havia ali também no Egito, outra coisa interessante, havia pão. Então sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, né, por algumas razões surgia uma seca severa e com ela a fome, como você colocou muito bem. Então, tempos depois, a história repetiu-se quando os filhos de Jacó, neto de Abraão, tiveram que ir buscar socorro no Egito quando José governava o Egito. Então Deus estabeleceu rotas,
né, a toda a descendência de Abraão para nos mostrar, né, os erros dele e os acertos para que nós pudéssemos, como gentios, né, trilhar nesse caminho de salvação. E outro detalhe, lembra de Abimeleque? Né? Quando Noemi tiveram fome em Belém, eles peregrinaram, né? Noemi e seu esposo, juntamente com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Nós já até estudamos aqui. Então Abimeleque, a Bíblia diz que foi para onde? Para uma terra distante, que havia pão. Lá morreu ele, morreu os 2 filhos, Noemi ficou viúva, né? Aí volta agora com Ruth, porque a outra nora não quis vir, e começa tudo de novo. Então, a partir dali, de uma moabita, que morreram os filhos lá dele, lá em Moabe, de uma moabita suscita a descendência, a genealogia de Jesus Cristo. Meu Deus, glória a Deus. Pastor Marcílio, vou encerrar esse segundo ponto aqui com o texto em Salmo 37 e 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Né? Então, crises sempre irão revelar onde colocamos a nossa confiança. Então, existia uma crise existencial agora na vida de Abraão e Deus estava olhando para Abraão, vendo aonde ele iria colocar a sua confiança. É testes, né? É verdade. Para poder ser moldado, né, o padrão de Deus na nossa vida. Por isso que a nossa vida é cheia de testes e de situações que a gente precisa fazer, como esse salmo está dizendo aqui, Salmo 37 e verso 5. Entrega o seu caminho ao Senhor. Devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, porque através dessa confiança, ele vai fazer nas nossas vidas. Agora, o terceiro e último subponto, pastor Marcílio, a dificuldade em falar a verdade. Eita, isso aqui... Já até comentamos, né? Já. Ele não falou a verdade quando chegou no Egito. Tem muitos teólogos, tem muitas pessoas que falam que Abraão não mentiu. Mas eu não acredito, Abraão não mentiu, porque Sarai era irmã dele. Né? Era irmã, tinha parentesco. Né? Então, ele omitiu. Né? Por quê? Porque ele tinha medo de morrer. Essa é a verdade. Então, aqui o texto diz que quando Faraó viu Sarai, com seus 75 anos, mas com uma beleza singular, tomou-a, olha, possessão. Imagina, tomou a esposa do cidadão. Agora, por que Faraó fez isso? Porque se Abraão falasse que Sarai era sua esposa, ele não o faria. Mas ele pensava que ia ser morto. Mas e onde estava a promessa de Deus para ele? Ele deveria acreditar. Se ele disse que Deus ia fazer de mim uma grande nação, e se eu chegasse lá e dissesse que a Sarai era minha esposa, né? Então Deus estava completamente errado e que a promessa não seria cumprida. Então, se ele confiasse, disse, não, peraí, Deus disse que eu seria pai de uma grande multidão. Então, nada vai me acontecer aqui se eu disser que Sarai é minha esposa. Né? Ele foi medo. Todos nós temos medo, né? Ele não queria era morrer. Aí, o faraó toma Sarai para a sua casa. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. Né? E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Olha, estratégia estabelecida por Deus, eu acredito, e Abraão recebeu bens de Faraó. Então começou a riqueza ali. Aí depois que tudo se sucede ali, que ele volta, né? Já tem pão em Canaã e ele tem um estabelecimento. É o que nós vamos observar, né, no decorrer desse trimestre, né? Nós vamos começar falando sobre o legado da fé dele, de Abraão, e as promessas que Deus fez para ele. Depois, a importância dele esperar no cumprimento dessa promessa, a confirmação da promessa, mesmo já envelhecido. Aí nós vamos entender que Sarai, né? Que agora Sara, lá na frente, querendo colocar a carroça na frente dos bois, vai estabelecer Agar, para suscitar filhos a Abraão, porque ela já não tinha mais idade. Então, a gente vê o nascimento de Isaac, a prova de fé, a entrega de Isaac. Meu Deus, tem muita coisa boa. Isaac, herdeiro da promessa, Jacó e Esaú, aí já começa outra. Então, a gente vai ver a história desses homens, né? Até chegar o legado deles 3 para nós. Precisamos ter fé. Pastor Marcílio, com tudo isso, a gente vê que muitos homens de Deus falharam, né, em seus destinos, né, na sua caminhada, como homens que são.
né, que todos nós, a gente pode falhar na caminhada, a gente pode cometer erros, mas a gente vê que Deus é fiel mesmo quando falhamos, né? Ele nos posiciona novamente na rota e no caminho que Ele tem para nós. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Mesmo homens da Bíblia que a gente vê que falharam em alguma situação, mas o Senhor continuou sendo fiel para com eles. Quem pagou o pato foi Faraó aqui na dificuldade de Abraão ter falado a verdade. Versículo 13, né? Ele que pagou o pato aqui, ó. Faraó, o Senhor feriu a Faraó versículo e a sua 17, casa. Né? Isso, versículo 17. Né? E o Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai. Então Faraó perguntou a Abraão, por que não me disseste que ela era tua irmã? Abraão mentiu, omitiu, né? A respeito de Sarai, porque teve medo de que os egípcios o matassem quando soubesse que era sua esposa. Contudo, o Senhor, com sua graça, livrou a sua esposa, né, dessa situação tão difícil. Então, o legado da obediência, da fé, né, como diz a nossa verdade prática, como também da perseverança, são três atitudes, são três características que todo cristão deve estabelecer na sua vida, né? Assim como Abraão enfrentou lutas ao chegar lá em Canaã, ele também desenvolveu a fé em Deus e fez com que vencesse todas as dificuldades que ele enfrentou. Amém, pastor Marcílio. Estamos chegando no final de mais uma lição, no qual foi muito bom aqui comentar essa lição de número 1, essa lição introdutória, né, pastor Marcílio? Verdade. De muitas que virão aqui, que com certeza o Senhor nos ajudará para estar gravando, tá? E compartilhando com os irmãos que estão nos vendo, né, e nos escutando. Eu queria ler, pastor, a conclusão aqui do comentarista, uma conclusão muito bonita. Eu queria ler aqui para a gente concluir essa lição, que diz assim: como vimos, Abraão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima: abençoar em Cristo todas as famílias da terra. Diante da sua obediência e fé em cumprir sua missão, recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes, para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, Abrão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes na história bíblica. O seu legado ficou, né, como um legado de fé e também de obediência e dependência de Deus para nos ensinar uma lição. Na nossa caminhada, a gente vai ter muitos obstáculos, mas se a gente continuar firme naquilo que Deus determinou para a nossa vida, a gente alcançará a promessa, a gente alcançará as misericórdias de Deus. E o Senhor é fiel para nos restaurar em qualquer situação que venha acontecer na nossa vida. Graças a Deus, né, que a vida de Abraão nos revela, né, que a fé verdadeira vai depender da nossa obediência a Deus. Mesmo quando nós podemos pensar ou trilhar em caminhos, não está totalmente claro, quando esses caminhos pode apresentar dificuldades, né? Então, ao longo da jornada, Abraão enfrentou desafios, falhou em alguns momentos, mas também aprendeu, né, a confiar cada vez mais na promessa de Deus. Então, a partir da confiança, da fé, da perseverança, principalmente da obediência, sua história vai nos mostrar, né, e nos ensinar, né, que Deus forma o caráter de todos nós através das provações. Glória a Então, Deus. nós passamos por um trimestre, evangelista Tiago, alguns anos atrás aí, e essa lição me faz lembrar muito esse trimestre. Eu não lembro agora qual é o trimestre. Você aí pode deixar nos comentários aí, se você souber, né, nos ajude aí, dizer qual foi o ano e o trimestre, quando nós aprendemos, né, sobre os erros e acertos dos nossos irmãos do passado. Eu não sei se o título era esse. Aprendendo com os erros e acertos dos nossos irmãos do passado, ou seja, dos nossos patriarcas. Então, hoje nós estamos dando continuidade a isso aqui. Então, eu concluo dizendo que Abraão, ele permaneceu na galeria dos heróis da fé, né, como exemplo para todos os que decidem caminhar confiando na palavra do Senhor. Assim, você e eu, nós precisamos estar estabelecendo para as nossas vidas a palavra
de Deus. A palavra que transforma, a palavra geradora, a palavra que dá vida. Então vamos obedecer, vamos trilhar neste caminho tendo fé, né, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, crer no impossível e enxergar o invisível. E fé é se apropriar da salvação que nós recebemos de Deus. E a próxima lição, pastor Marcelo? A próxima lição, evangelista Tiago, nós vamos estudar, né, no dia 12 de abril, a fé de Abraão, né, nas promessas de Deus. Ou seja, aqui ainda é a fé de Abrão nas promessas de Deus. Muito bem. Pastor Marcelo, muito obrigado. Estamos sempre aqui, em nome de Jesus, aprendendo e ensinando a palavra de Deus. Amém. Deus abençoe você que ficou com a gente até agora, até o finalzinho. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. E espero você na próxima lição, se assim o nosso bom Deus permitir. Como de costume, iremos encerrar com oração. Querido eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos aqui na tua presença, aprendendo, Senhor, e comentando essa lição maravilhosa. Que nós aprendemos muito, Senhor, com a vida de Abraão, o teu servo. Pai querido, te pedimos, Pai, uma bênção especial para todos os ouvintes, Pai, do EBC em Foco. Pai amado, que o Senhor possa continuar nos ajudando para que a gente toda semana esteja aqui gravando e abençoando vidas, Senhor, e também sendo abençoado através da tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e consolações do querido Espírito Santo permaneça em nossas vidas hoje e sempre. Amém.